Mas história do pensamento econômico é muito mais importante que história econômica geral, eu diria para vocês, tá? Assim como história da filosofia é mais importante do que história geral. Ah, o S não tá funcionando. Não é que eu tô travado. Caramba, que bizarro. Não diminuindo a importância do geral, de história econômica geral. Mas a importância relativa é menor, inegavelmente. Você não entende a história do mundo sem entender as histórias que guiaram os homens que mudaram a história do mundo. É simples. Isso tanto do ponto de vista econômico quanto filosófico. Tá? E do próprio Logos na história, né? A própria ação do Logos na história. E quando a gente fala ação do Logos na história, não é só. É sim nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas é também a ação das teorias filosóficas, né? Na tomada de decisão das pessoas que moveram a história, entendeu? Isso é a ação do Logos na história. Isso que é entender a ação do Logos na história. Quem entende a ação do Logos na história jamais vai dizer que a história econômica geral ou a história geral é mais importante que a história do pensamento econômico ou a história da filosofia. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É realmente quem não entende a ação do Logos da história que vai se tornar de esquerda, por exemplo. De maneira geral. Por quê? Ah, Pedro, mas você está falando que a condição de ser de esquerda é uma ignorância. Não, não é exatamente um apelo à ignorância, né? Digamos assim, é você dizer que os caras discordam de você porque eles são ignorantes. Mas exatamente porque a estrutura formal de ser de esquerda implica em você colocar a primazia da história e da temporalidade, digamos assim, no sentido filosófico, né? Da mudança, da multiplicidade material, sobre o essencial, sobre o imutável, sobre as leis gerais, entendeu? É por isso que existe essa tendência, tá? Eu não vou dizer que é 100% assim, porque o pensamento humano são 40 milhões de tons entre o preto e o branco, certo? Não é tão simples assim. Mas existe sim essa correlação, tá? Que é justamente pela essa similitude formal entre ser de esquerda e ser anti-essencialista, ou menosprezar a ação do Logos na história.